há segredos. Verdades tão antigas, tão potentes, que foram condenadas ao esquecimento, não por acidente, mas por desígnio. Conhecimento que, se dominado, transformaria a própria essência da existência humana, mas, acima de tudo, que nos daria a força inabalável para nunca, jamais desistir. Vivemos em uma era de desespero disfarçado, de quedas que parecem abismos sem fundo. Mas, e se eu lhe dissesse que a resposta para a resiliência infinita foi intencionalmente oculta de nós? Que existiu e ainda existe um livro proibido, não um volume único, mas um compêndio de sabedorias suprimidas, espalhadas através de eras e civilizações, cujas páginas sussurram a chave para superar qualquer adversidade. Prepare-se para uma jornada ao abismo da verdade esquecida. O que se esconde nas páginas proibidas da história que nos impede de ceder ao abismo? Porque essa sabedoria foi banida, e o que ela realmente nos revela sobre a arte de persistir. As respostas estão à sua espera, mas o caminho é tudo menos óbvio. Desde os albores da civilização, o conhecimento foi poder. E como todo poder, foi cobiçado, controlado e muitas vezes brutalmente suprimido. A história da humanidade não é apenas a história da descoberta, mas também a do grande encobrimento. Pense na Biblioteca de Alexandria, um farol de luz que continha o acúmulo de milênios de sabedoria. Sua destruição não foi um mero acidente, mas um ato que ceifou um legado inestimável, jogando a humanidade em séculos de escuridão intelectual. Mas a supressão não parou por aí. Filósofos foram exilados, seus escritos queimados. Escolas de pensamento consideradas heréticas, como os gnósticos e os hermetistas, foram perseguidas, seus adeptos silenciados, seus textos banidos ou intencionalmente distorcidos. O motivo? Essas verdades ofereciam uma visão radicalmente diferente do universo e do lugar do homem nele. Elas empoderavam o indivíduo, minando as estruturas de controle estabelecidas por impérios e religiões dogmáticas. E no cerne desses textos proibidos ou marginalizados havia um fio comum, uma sabedoria perene sobre a natureza da realidade, do sofrimento e, crucialmente, da resiliência. Eles não ofereciam respostas fáceis, mas um mapa complexo para a transcendência. E é desse tesouro esquecido que extraímos 5 princípios, que, se compreendidos, tornarão a ideia de desistir não apenas impensável, mas impossível. Mas primeiro, prepare-se para desafiar tudo o que você acredita sobre a própria estrutura da realidade. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma filosofia, mas uma chave para a sua liberdade mais profunda. Imagine se tudo o que você vê, sente e toca fosse uma elaborada ilusão. As antigas escrituras védicas, como o Bhagavad Gita, nomeavam isso de Maya, um véu cósmico de ilusão que nos faz perceber o mundo material como a única realidade, obscurecendo nossa verdadeira natureza e a vastidão do universo. Os gnósticos ecoavam esta visão, descrevendo nosso mundo como uma criação imperfeita, uma prisão de matéria, um plano inferior distante da plenitude divina, o pleroma. Para eles, nossos sofrimentos, nossos fracassos, nossas perdas, tudo isso faz parte dessa tapeçaria ilusória. Não que a dor não seja real em sua manifestação, mas que a sua permanência e o seu poder sobre nós é uma construção da mente limitada por Maya. E aqui reside a primeira revelação chocante do livro proibido. A ideia de falhar ou desistir é em si uma construção da mente aprisionada por essa ilusão material. O fracasso absoluto é um mito. A verdadeira batalha não é contra os obstáculos externos, mas contra a sua percepção distorcida da realidade. Quando você compreende que o palco do sofrimento é temporário e ilusório, a desistência perde o seu poder. Você não está desistindo de uma realidade final, mas de um sonho. Mas se a realidade é uma ilusão, então qual é o nosso propósito verdadeiro?
E como essa dança cósmica nos leva à invencibilidade? A resposta nos leva à segunda razão, algo que está intrinsecamente ligado ao seu destino. E se cada obstáculo em seu caminho fosse, na verdade, um passo crucial em uma jornada predestinada para a sua evolução? Esta é a essência do Dharma e Karma no Bhagavad Gita, a compreensão de que cada ser tem um propósito único e que cada ação, boa ou má, tece o seu destino e molda a sua aprendizagem. O livro dos mortos egípcio, muitas vezes mal interpretado como um guia para o além, era, na verdade, um manual de iniciação, uma jornada simbólica da alma através de provações para alcançar a imortalidade e a divindade. Cada revés, cada porta fechada, não é um sinal para parar, mas uma chamada para uma rota diferente, para uma nova lição. Você não está aqui por acaso. Sua existência tem um propósito, um dharma a ser cumprido. Desistir seria negar a própria razão da sua jornada. Mas de onde vem a força para seguir em frente quando tudo parece perdido? E se a força para superar qualquer adversidade não estivesse lá fora, mas adormecida dentro de você, uma centelha do próprio universo? Os antigos Upanishads declaravam: Atman é Brahman. O seu eu individual é idêntico à realidade última, ao universo. O hermetismo, em suas tábuas esmeraldas, sussurrava: o que está em cima é como o que está embaixo. O macrocosmo divino refletido no microcosmo humano. Você carrega dentro de si a essência do divino. A revelação mais profunda do livro proibido é que a desesperança e a vontade de desistir são, na verdade, um esquecimento autoimposto dessa sua conexão inerente à divindade. Você não está fraco, você está desconectado. A desistência é uma falha em reconhecer a própria essência ilimitada. Você não está exausto de lutar contra o mundo, mas exausto de lutar contra a verdade de quem você realmente é. A resiliência não é algo que se busca, mas algo que se lembra. É a ativação dessa centelha divina. Mas o que acontece quando o fim parece inevitável? Quando a escuridão engole a luz? É aí que a próxima razão para persistir revela um segredo surpreendente sobre a morte e o renascimento. O que civilizações antigas sabiam sobre o fim que nós esquecemos e que poderia ser a chave para um novo começo? Para os egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição, uma metamorfose gloriosa. O livro dos mortos era um guia para navegar não a aniquilação, mas a transformação da alma para um novo estado de ser. A alquimia, outra sabedoria proibida, falava de solve e coagula, dissolver e coagular, a morte de uma forma para o nascimento de outra, mais perfeita. A desistência é ceder à ilusão de um fim definitivo. Mas o universo não opera em finais, mas em ciclos. Todo término é um prelúdio para um novo começo. A dor da perda é a dor do velho sendo dissolvido para dar espaço ao novo. A verdadeira e mais potente revelação: desistir não é o fim, mas a morte de uma fase para o nascimento de outra, mas apenas se você permitir a transformação em vez da aniquilação. A desistência passiva não é o fim, mas é o abandono da oportunidade de renascimento. Você está no crisálida, e sua desistência é a recusa de emergir como borboleta. E como saber qual caminho tomar? Qual passo dar quando a escuridão nos cerca? E se o universo estivesse constantemente sussurrando mensagens, guias para o seu próximo passo, mas você nunca aprendeu a ouvi-las? O hermetismo ensinava o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Isso não é apenas sobre macro e microcosmo, mas sobre a linguagem universal de padrões, símbolos e sincronicidades. O universo está em constante comunicação, oferecendo sinais e guias. Sua intuição, aquela voz mansa e delicada, é a sua conexão direta com essa linguagem. A desistência te cega para esses sussurros. Ao persistir, você abre seus olhos e ouvidos para o mapa que o universo está desenhando para você.
A verdade está codificada, não em palavras, mas em experiências e sinais. Chegamos ao cerne da questão. O livro proibido não é um tomo físico escondido em alguma câmara secreta, embora seus fragmentos existam em textos antigos suprimidos. A verdadeira proibição não veio de editos reais ou dogmas religiosos, mas do véu de esquecimento que lançamos sobre a nossa própria natureza divina e nosso propósito eterno. Os 5 princípios, a natureza ilusória da realidade, o propósito inato da jornada, a conexão divina interior, o ciclo eterno de morte e renascimento e a linguagem universal dos sinais são as páginas desse livro. Eles foram proibidos porque ameaçavam o controle, porque empoderavam o indivíduo a transcender a limitação e o medo. A crucial revelação é que a força para nunca desistir não é uma habilidade a ser aprendida, mas uma verdade a ser lembrada. Ela é um direito inato, um fragmento do divino que reside em cada um de nós. A desistência é apenas a amnésia espiritual, a negação do seu próprio poder cósmico. Você é projetado para superar. Sua alma carrega a memória de inúmeras vitórias. A verdadeira batalha não é para encontrar a força, mas para desenterrar a lembrança dela. Para desvendar o livro proibido dentro de você. Você não precisa de um livro secreto para acessar essa sabedoria. Ela reside nas profundezas da sua própria consciência, esperando ser redescoberta. Cada dor, cada queda, cada momento de desespero é, na verdade, um portal. Um convite para se aprofundar, para olhar além da superfície, para decifrar os símbolos que o universo te apresenta. A persistência não é um ato de teimosia cega, mas um ato de fé inabalável em sua própria natureza divina e no propósito da sua jornada. É a certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz está sempre presente, esperando ser acendida. A sabedoria para persistir está sempre ao nosso alcance, basta que tenhamos a coragem de buscá-la não nos livros empoeirados de bibliotecas proibidas, mas no santuário sagrado do nosso próprio ser. A verdadeira derrota não é cair, é recusar-se a levantar, cego para a verdade que as eras sussurram. Você é feito para superar.